Olá, amados, a paz, tudo bom? Vamos começar então a segunda parte agora da ressurreição, tá? Nós falamos na aula passada sobre a ressurreição dos mortos, que foi a primeira ressurreição, no caso aí a ressurreição da igreja, tá? A ressurreição daqueles que fazem parte do corpo de Cristo. E eu quero usar um texto aqui, de Marcos, no capítulo 13, olha que texto interessante é esse. O texto diz assim, Marcos capítulo 13, versículo 27. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até as extremidades do céu. Então você pode observar aí que ele vai reunir os escolhidos, os eclectos, os eleitos. Ele vai reunir os escolhidos, os eclectos, os eleitos, os predestinados, os que foram dantes conhecidos na eternidade passada. Então, esses que ele conheceu, esses que antes ele viu, predestinou, são esses que serão reunidos para poder serem acolhidos por ele nas extremidades do céu. Então, a gente já entende aí que o arrebatamento ele é para quem? Para os que foram eleitos, tá? Para os que foram escolhidos. E mais uma vez, não é porque eu estou dizendo esta palavra eleito que eu estou me referindo a uma eleição predestinada peremptoriamente, no sentido de que a pessoa já nasce salva. Não. Eu estou dizendo que ela teve uma eleição ministerial para ser rei e sacerdote, contudo, isso não significa que ela já está peremptoriamente salva. Ela foi eleita para um cargo ministerial, diferente desses que não foram eleitos, tá? Que a gente vai tratar agora deles sobre a segunda ressurreição. Então, os que foram eleitos, eles, que é o que Paulo fala, os que são de Cristo ressuscitarão primeiro, e esses que ressuscitam vão reinar, ou seja, serão reis e sacerdotes. Por isso que eles foram eleitos para serem reis e sacerdotes, para reinarem sobre alguém. Aí nesse campo aí, tanto arminiano como calvinista, eles perdem, porque eles só enxergam a igreja, só a igreja na eternidade. E aí está errado, porque se os eleitos são os que já estão predestinados, para serem glorificados mediante a sua obediência e fidelidade, então não existe nenhum outro espaço no tempo bíblico para que haja uma glorificação pós arrebatamento da igreja, porque o arrebatamento da igreja já é a glorificação. E quem é glorificado? Os eclectos, os eleitos. Os eleitos são glorificados. Somente eles têm os nomes deles escritos no livro da vida, e eu vou deixar aqui um link a respeito dos nomes escritos no livro da vida, tá? Muito bem, então vamos para o texto, vamos lá em Daniel no capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 9 diz assim: Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. No seu trono era chamas de fogo. Lembra aquele texto de Mateus capítulo 25, que ele virá no trono da sua glória como chamas de fogo. As suas rodas eram fogo ardente. E aí continua dizendo, um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Agora, qual passagem do Novo Testamento que se assemelha a essa situação aqui, aonde se é posto o trono e aonde se abrem livros? Em qual situação acontece isso? Essa situação ela aparece lá em Apocalipse, no capítulo 20. A partir do versículo 11 diz assim: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono.
Então se abriram livros, no plural. Lembra dos livros lá de Daniel, no capítulo 7, no versículo 9? Abriram-se livros, plural. E ainda outro livro, o livro da vida. Então se abrem livros e se abrem o livro da vida. Ok? Vamos continuar. O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se havia ou que se achava escrito no livro da vida. Não, nos livros. Um grupo é julgado pelo que está escrito nos livros. Um outro grupo é julgado pelo que está escrito no livro da vida. Observe, mais ainda, deu mal aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Eles foram julgados pela sua fé? Não, foram julgados pelas suas obras. Quem foi julgado pelas suas obras? Aqueles que ressuscitaram na segunda ressurreição. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Observe que são abertos livros e é aberto um livro. Uns são julgados pelos livros, que é o livro das obras, e um outro grupo é julgado pelo livro da vida. Essas pessoas que ressuscitam na segunda ressurreição e o seu nome não é achado inscrito no livro da vida, significa que essas pessoas um dia tiveram seus nomes inscritos no livro da vida e por algum momento elas deixaram, através da apostasia, através de um pecado para a morte, não sei o que, o seu nome foi riscado do livro da vida. Ok? E por que é assim? Porque aqui não está sendo julgada a igreja. Aqui quem julga é Deus e a igreja. Você pode abrir comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Diz assim: não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Então nós vamos fazer parte do julgamento. Nós estaremos ali julgando. Lembre-se que Apocalipse capítulo 20 já se passou o reino de 1000 anos. Já houve a glorificação há muito tempo. Então, se existe alguém que está sendo julgado pelo livro da vida, é porque esse alguém tinha o seu nome inscrito ali, mas por ter negado a Jesus, o seu nome foi riscado, e aí ela não participou da primeira ressurreição, participou da segunda, e o seu nome então, não constando ali, ela acabou indo para o lago de fogo e enxofre. Agora, os que já ressuscitaram na primeira ressurreição estarão ali presentes e eles estarão ali julgando essas pessoas, ok? Que pessoas? As nações. As nações estão sendo julgadas por Deus e por nós. E essas nações são julgadas pelo livro da vida? Não, porque existem pessoas que nunca tiveram escrito seus nomes no livro da vida desde a fundação do mundo. Essa é a criação, são os não eleitos, são os não predestinados. E aí eles serão julgados pelo quê? Pelas suas obras. Que obras são essas que eles serão julgados, gente? Que obras são essas? Isso está lá em Romanos, no capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 14, diz assim: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei, gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente.
acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Ou seja, essas pessoas que serão julgadas mediante a lei da consciência serão julgadas quando? No dia do julgamento, onde ele vai julgar os segredos dos homens. É no dia do julgamento que esse grupo de pessoas que não são os eleitos vão ressuscitar e eles estarão ali sendo julgados pela lei da sua consciência. A pessoa não precisa de uma Bíblia para poder ter dentro de si a ética e a moral para dizer que matar alguém é certo ou é errado. Ela já tem isso na sua consciência. Ela já tem na sua consciência o que é certo e o que é errado. Deus colocou isso no coração de cada um. Por isso que você chegar e dizer, né, que todas as pessoas sem Deus elas estão peremptoriamente sem nenhuma ética, sem nenhuma moral, isso é mentira, porque Deus colocou isso no coração dos homens. Deus colocou uma ética, Deus colocou uma moral, Deus colocou uma consciência, senão o mundo ele ia entrar numa hecatombe. Então Deus colocou esse sentimento no coração das pessoas e eles, mesmo sem a lei, mesmo sem Deus, eles têm em si como proceder diante dos homens mediante essa lei que os acusa de dia e de noite. E assim, os acusando, eles podem então andar em conformidade com aquilo que os acusa. E neste momento, no dia do julgamento, vai ser aberto os segredos dos homens ali. Quando Cristo julgar, esse texto está em conformidade, olha só, com Mateus no capítulo 25, a partir do verso 31, olha o que diz. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Ponto. Julgamento. Isso aqui não é arrebatamento. Até então eu entendo dessa forma, tá, gente? Isso aqui não é arrebatamento, a vinda dele para arrebatar, é a vinda dele para julgar, tá? É se entrar no trono da sua glória. Isso está em conformidade com Daniel capítulo 7. E todas as nações serão reunidas em sua presença. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos e as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu até então, eu estou entendendo esse texto aqui da seguinte maneira, esse texto 34, verso 34, eu estou começando a entender ela de uma seguinte maneira, que a criação, ela também, como vai fazer parte do reino, ela vai tomar posse do reino também. Como a criação, como os não eleitos estarão no reino e terão os seus representantes, tá? Eles também vão tomar posse do reino, estarão ali tomando herdades do reino também. A criação terá os seus representantes, eu já vou te mostrar esse texto que fala sobre isso, tá? Mas vamos continuar. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste. Olha quantas obras, né? Preso e foste ver-me. Então perguntaram os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Ou seja, eles estão fazendo coisas, estão fazendo obras, realizando ações de amor pela lei da consciência, mas eles não sabem nem para quem estão fazendo. Eu sei para quem eu estou fazendo porque eu tenho conhecimento bíblico. Eu sei para quem eu estou fazendo porque eu tenho o Espírito e a mente de Cristo. Agora, eles não. Eles estão fazendo, mas não estão entendendo o que estão fazendo. Aí vai dizer... versículo 40, o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Ou seja, quem são os irmãos de Jesus? Lá em Romanos capítulo 8 explica quem são os irmãos de Jesus. Porque o que dantes conheceu, também os chamou e os predestinou, né? E os justificou e os glorificou para serem conforme a imagem de seu Filho, para que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos.
Então ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Os irmãos de Jesus são justamente aqueles que têm o Espírito Santo, que faz com que façamos parte dessa família de Deus, que é a família bendita do Senhor, que é a família que vai reinar sobre as nações, que é a família que vai governar as nações. Esses são os meus pequeninos irmãos. E essas nações tiveram ações, né, de amor para com os muitos irmãos de Jesus, e aí eles começaram a fazer parte do reino de Deus. Aqueles que não deram a mínima para poder ajudar os filhos de Deus, tá? E muitos entendem esse texto aqui como aqueles que estão fazendo parte ali do período de perseguição da igreja, que ajudam os filhos de Deus, né, que estão sendo perseguidos, estão ali ajudando, pode ser também, tá? Esses, olha o que diz o texto no versículo 46, e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Tá? Então, o que a gente entende é que existem pessoas que fazem parte, né, do corpo de Cristo. Essas pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, por negarem a Jesus, elas serão lançadas no lago de fogo e enxofre. Existem pessoas que não fazem parte do corpo de Cristo e elas terão a oportunidade, pela sua lei da consciência, tá, de praticarem aquilo que a consciência os acusa e os defende dia e noite. Lembra que eu falei dos representantes? Se você for abrir lá em Mateus, no capítulo 12, no versículo 42, diz assim: Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram como a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui está quem é maior do que Salomão. Então, temos que considerar aqui algumas coisas, tá? Primeiro, o levantar aqui, que vai mostrar pra gente, é anisteme. É a mesma palavra de ressurreição que também é utilizada lá. Eu sei que existe uma ressurreição simbólica com essa mesma palavra, mas também existe uma ressurreição ou de levantar, no sentido de ressurreição. Então, essa palavra aqui, levantarão, tá? Ela dá no sentido de quê? De ressurreição. Tanto é que Lucas fala e ela ressurgirá, tá? Mas é quando que ela vai se levantar? É quando que eles vão, né, ressurgir? Observe o texto: no juízo. E junto com quem? Com esta geração. Quando os ninivitas se levantarem no juízo, eles não vão se levantar sozinhos, eles vão se levantar com aquela geração. Não é sozinho. Nós vamos nos levantar no juízo? Não. Nós vamos nos levantar no toque da trombeta, no dia do arrebatamento. Eles não. Eles vão se levantar no juízo. Sozinhos? Não. Eles vão se levantar com aquela geração. Só que eles a condenarão. A condenarão como? Por intermédio do seu testemunho. Não que eles estarão lá julgando as nações. Eles não vão julgar as nações, porque eles só vão se levantar no dia do juízo. É somente no dia do juízo que eles vão se levantar. Mas por meio do seu testemunho, ou seja, olha, eu ouvi Jonas. A rainha de Sabá vai dizer, olha, eu ouvi Salomão. Se eu ouvi Jonas, se eu ouvi Salomão, que era menor do que Jesus, e vocês não ouviram Jesus, o meu testemunho vai condenar vocês. Mas o fato é que o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: essas pessoas já estão salvas, mas elas só vão ressuscitar no juízo. Vão fazer parte das nações, terão um papel especial nas nações, de representante das nações ali, tá? Até entre as nações haverá hierarquia. É um reino 100% hierárquico, né? E teocrático, 100%. Essas são as nações que a igreja vai reinar, que está lá em Apocalipse, no capítulo 2. Olha o que diz o texto:
Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, né? Obras de fé, claro. Eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá. Interessante que essa palavra reger, aqui no grego, tá? É poimaino, apacentar, cuidar do rebanho, tomar conta, governar, reger, nutrir, conservar. Então nós vamos cuidar das nações com vara de ferro e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Então, essa é a promessa para a igreja. A igreja, ela tem um papel, as nações não. As nações têm um outro papel. E isso está confirmado no texto lá de Salmos, no capítulo 2, no versículo 9, diz assim, a partir do versículo 8, pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Veja que quando você vai para o Antigo Testamento, quando você vai para os profetas, eles sempre falam de herdar a terra, né? Eles sempre falam de tomar posse da terra. Então, quando a promessa que Deus tem para a igreja é o quê? Quando ela ressuscitar, vai tomar as nações por herança e tomar terra por sua possessão, né? Com vara de ferro as regerá, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Ele vai começar a falar acerca do filho ali. Então, tem que ter em mente que no reino milenar, tá? E no reino eterno vão haver nações que não são os eleitos. Não são. Volto a repetir. A igreja, ela só vai participar de um arrebatamento. O arrebatamento é quando Deus une todos os eleitos. É quando chega a plenitude, né? O número dos gentios. Quando completa todo o corpo de Cristo. Gentios e judeus fazendo parte do mesmo corpo. Ali há a ressurreição dos mortos. Romanos 11:15 fala isso. Judeus, quando se converterem, a vida entre os mortos vai ocorrer. Então, a igreja, ela vai ressuscitar. Os mortos, os vivos, claro, serão transformados. Isso são os eleitos, gente. Você dizer que vai haver eleitos após o arrebatamento é você dizer que vai ter algum eleito que não vai fazer parte das bodas, que vai ter algum eleito que não vai fazer parte do casamento. Isso está errado. Isso está errado. Não tem. Quem vai fazer parte das nações? Os que não forem eleitos. Vamos botar aí, pessoas que nunca ouviram do Evangelho, né? Milhões e milhões e milhões e milhões de índios que nunca ouviram do Evangelho, mas está dentro da lei da consciência, crianças abortadas, pessoas malucas mentais, né? E tantas outras coisas que podem corroborar para isso, tá? As pessoas que nascerem no reino milenar, né? Aí você me pergunta, bom, essas pessoas que nasceram no reino milenar não são eleitas? Não, porque se Deus quisesse eleger ela para que ela fosse eleita, Deus teria feito com que ela nascesse antes do reino milenar. Só o fato dela nascer durante o reino milenar significa que Deus não escolheu ela para ser rei e sacerdote, gente. Isso significa que a eleição ela é numericamente. Tá? Então essas nações que nascerem durante o reino milenar, os que foram fiéis, elas no dia do juízo vão ser salvas, tá? E farão parte das nações dos salvos. Não farão parte da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, você sabe que é a igreja, e só entra nela quem tem o seu nome escrito no livro da vida. As nações ficam ao redor da Nova Jerusalém, mas não entram na Nova Jerusalém, que é o corpo de Cristo. Ok? Então a gente termina aí. Acho que eu já zerei aqui tudo que eu tinha que falar, senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas é isso aí, né? Segunda ressurreição, então, é para os que foram eleitos e negaram a sua eleição e serão condenados. Os que não são eleitos, mas que podem ser absolvidos ou não, tá? Segundo cada um as suas obras, é o que está lá escrito na Bíblia. Amém, queridos? E quem julga é a igreja e Jesus Cristo. Fica essa palavra em nome de Jesus.